Nós vamos entrevistar aqui o Paulo Roberto Ferreira, ele é vendedor, e ele está aqui porque ele é pai de 2 autistas para falar sobre o projeto de lei do vereador, de autoria do vereador Fábio Cuni, que foi vetado pelo Executivo Municipal. O projeto de lei do Executivo do Cuni é o número 36/2024 e ele dispõe sobre a política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Então o Paulo está aqui, ontem ele esteve na sessão da Câmara Municipal para acompanhar, né, a apresentação. O veto foi apresentado ontem na 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ainda não foi apreciado pelos vereadores, então não foi nem rejeitado e nem acatado. Então precisa aguardar nas próximas sessões o que vai acontecer com esse veto do prefeito municipal. Mas o Paulo está aqui porque ele é pai de 2 autistas, os 2 estão numa escola municipal aqui em Mirassol, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse atendimento que tem sido feito para os filhos dele, para outras crianças também que têm sido atendidas pelo Executivo Municipal. Paulo, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Primeiramente, obrigado pelo espaço que você nos concedeu. E realmente, não é tão fácil assim hoje a vida dos pais e mães de crianças atípicas referente à escola, né? Todo começo de ano é uma peleja, né, digamos assim, porque falta monitores, crianças não conseguem começar a estudar junto com os outros alunos, porque não tem os monitores, então tem que aguardar sempre a prefeitura fazer a nova contratação. Tem crianças que começam a estudar no começo de abril, teve casos esse ano de crianças começando a estudar no começo de março. Então, assim, para os pais, para as mães, isso é bem triste, né? Porque a gente fica numa sinuca de bico. Não sabe a quem socorrer, a quem pedir ajuda. Quer dizer, você já tem todos os desafios após receber o diagnóstico, né? No seu caso, os seus 2 filhos, um de 4 e um de 5 anos, é isso, né? Exatamente. Os 2 filhos diagnosticados e muitas vezes as pessoas precisam recorrer à justiça para poder ter o seu direito estabelecido, Sim, né? Podemos. Eu, infelizmente, tenho que dizer isso. Não é uma coisa que eu gostaria de dizer. Mas hoje, para você conseguir garantir o direito do seu filho a ter um monitor em sala de aula, a ter um auxílio, né? A ter uma terapia especializada, quando o pai não tem condições de ter um convênio ou pagar particular, ele tem que recorrer ao SUS. E hoje o SUS, na nossa cidade, no nosso município, não tem essas terapias, né? Hoje, de 4 terapias específicas que uma criança autista precisa hoje, o município fornece só 2, que seria fonoaudióloga e terapia ocupacional. As 2 mais importantes, que seriam a aba e a questão da sensorial, o município não fornece hoje. Então, assim, e as que ele fornece, a fila de espera é muito grande. E o horário que eles dão semanalmente para as crianças é apenas de meia hora. Então, assim, para uma criança com um nível mais elevado, igual é o meu de 4 anos, que é um nível 3 de suporte, ele entra na sala, né? A profissional começa a falar com ele, ele deita no chão, rola para lá, rola para cá e tem que ir embora. Então, assim, não é tão difícil. Eu tive algumas conversas no Departamento de Educação, com o secretário da Saúde, consegui também conversar com o Dr. Edson, com o prefeito municipal, e tentar orientar eles de como fazer, de como que um pai, uma mãe, né, gostaria de ser, como que eu posso dizer, recebido, de ter esse apoio, né, da prefeitura, né? ser acolhido, exatamente. Porque eu, como pai, Gustavo, para te falar a verdade, o homem, você sabe que acaba saindo para trabalhar, mas a guerreira que está lá na ponta é a mulher. É a mulher que fica com a criança 24 horas por dia. É ela que leva nas terapias. É ela que corre atrás de médico. Enfim, então essas mães hoje, elas se sentem abandonadas perante
ao município, perante a estrutura que o município fornece para essas crianças. E realmente é uma guerra. É uma guerra tanto na saúde quanto na educação. Hoje Mirassol não tem um neuropediatra, que é quem consegue diagnosticar essas crianças. Para você ter ideia, hoje, vou falar da escola que meus filhos estudam, tá bom? Mas eu já sei, por outros pais e mães, que as outras escolas, o número é mais ou menos parecido. Hoje, na escola que meus filhos estudam, tem um total de 50 crianças autistas, tá bom? Mas somente 24 estão com laudo. Por quê? Porque são os pais e mães que têm condição de ter um convênio, que têm condição de pagar uma consulta particular que gera em média de R$500 a R$800 uma consulta com um neuropediatra. As pessoas menos favorecidas, né? As pessoas que não têm condição, que só o pai trabalha, às vezes ganha aí R$1.600, R$1.700 por mês, e a mãe não consegue trabalhar porque tem que tomar conta dessa criança, não consegue arcar com essa consulta particular. Sim. E com isso ela não consegue nem exigir o direito do filho dela em ter um acompanhante, em ter as terapias necessárias. A escola, quando vê que a criança tem dificuldade, quando vê que essa criança necessita de um suporte, ela encaminha, né, para uma equipe especializada que tem hoje em Mirassol, que faz todo esse acompanhamento. Porém, fica só nisso. Eles fazem esse acompanhamento e verificam que realmente, assim, a gente olha para a criança, sabe que a criança é autista, só que eu não posso te dar o teu direito. Então eu vou te fornecer só um estagiário para te acompanhar e fica por isso mesmo, sabe? Não é só o estagiário que a gente pede tanto. E sim, eu escutei isso do pessoal do Departamento de Educação. Tem que estudar caso a caso, né? Tem crianças que não necessitam de ter uma pessoa exclusivamente dela, mas pode ser compartilhada com outras crianças. Mas tem crianças que sim, necessitam ter um acompanhamento 100% integral na escola. Um exemplo. Hoje, eu vou falar da sala do meu filho. Tem 4 crianças autistas dentro da sala de aula. E mais 25 crianças. Como que essa professora fica? Para uma professora. Para uma professora. Essa professora ela não tem nenhuma preparação. Ela não tem nenhum suporte para entender como lidar com essas crianças. E sabe o que acontece? A professora não vai na escola. Ela falta. Ela pega atestado. Por que ela faz isso? Eu entendo também o lado dos professores. Eles estão desesperados. Eles não sabem lidar com essas crianças. E assim, é 4 crianças andando durante a sala, durante a aula, tirando a atenção dos outros alunos. Daqui a pouco, já existem essas reclamações, mas daqui a pouco, esses pais e essas mães dessas crianças, vamos se dizer assim, normais... As típicas, né? Vão começar a reclamar na escola. O menininho fica tirando a atenção do meu filho. O menininho fica gritando em sala de aula. Enfim, a prefeitura, os governantes, eles têm que começar a preparar esses professores, porque eles também estão na linha de frente. E assim, hoje, tem um número aí mais ou menos de laudados em Mirassol, mais ou menos que frequentam escola pública, mais ou menos de 145 crianças. Quantos estão sem laudo? 145 que tem o laudo. Laudo. Pelo que eu estou entendendo que você está me falando, muitas famílias não têm as condições Exato. de pagar uma consulta para que o laudo seja realmente, para que o diagnóstico aconteça, e o diagnóstico pelo SUS ele demora muito para acontecer. Meu filho de 4 anos, Gustavo, e a gente tentou pelo SUS, tá? Então a gente foi no postão, né, no pediatra, aí o pediatra encaminhou para um psiquiatra ali na maternidade. Quando chegou ali na maternidade, isso depois de meses, tá? Chegou na maternidade, o psiquiatra olhou pro meu filho e falou assim, eu não sou pediatra, neuropediatra, então você vai ser encaminhado para Rio Preto. Quando a gente foi ver a fila de espera estava de 3 anos. Como que uma criança de 3 anos espera mais 3 anos para ter um diagnóstico, sendo que o melhor momento de se desenvolver essa criança é nesse período? Então, assim, é o que acontece hoje. E é fácil de comprovar o que eu estou falando. É só ir nas escolas. É só entrar dentro das salas de aulas, conversar com as professoras, com os professores, que eles vão
replicar e explanar tudo isso que eu estou falando para você aqui. Para você que chegou agora, nós estamos entrevistando Paulo Roberto Ferreira. Ele é pai de dois garotos, né? Isso. Dois garotos autistas que estudam em escolas municipais aqui em Mirassol. E nós o chamamos aqui porque o prefeito vetou um projeto de lei do vereador Fábio Cuni, que dispõe sobre política pública municipal para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui para vocês a justificativa do prefeito municipal por ter vetado esse projeto de lei. De acordo com a justificativa do Dr. Edson, então, do Executivo, é inconstitucional, pois viola o princípio da separação de poderes previsto no artigo 5º, no artigo 47, incisos 2, 11 e 14 da Constituição do Estado, aplicáveis nos municípios por força do artigo 144 da Carta Paulista. Resumindo aqui, ele diz que o projeto de lei visa não apenas fornecer diretrizes da inclusão nas searas da saúde, educação social e outras, mas também trata de assuntos relacionados com a gestão da máquina administrativa, imposição de deveres e atribuição a órgãos específicos da administração municipal, definindo políticas públicas que são matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo, de forma que o projeto deve ser vetado por vício de iniciativa, pois se insere no âmbito da chamada reserva da administração. Então essa é a justificativa do prefeito municipal por ter vetado o projeto, ou seja, não poderia ser o vereador Fábio Cuni a lavrar o projeto. Exato. Tem que partir do Executivo Municipal. A pergunta que fica é, por que o Executivo Municipal, então, não faz um projeto de lei desta forma para atender as crianças autistas e com outros transtornos no município de Mirassol? Vamos dar uma olhadinha no que disse ontem na sessão da Câmara Municipal de Mirassol, quando utilizou a tribuna, o vereador Fábio Cuni, o autor do projeto de lei. Ouça. E eu não entendo como que um prefeito me veta um projeto para ajudar crianças e pais. Aprova esse projeto, prefeito. Depois o senhor regulamenta por decreto como o senhor queira. Mas não vire as costas para essas pessoas que tanto precisam. E sabe o que é o pior? O pior é que quando um pai e mãe de criança autista judicializa, o juiz bate o martelo e faz o prefeito pagar. Aí sai mais caro para o cofre público do que se ele tivesse tomado uma ação coletiva. Tivesse feito um centro justamente para ajudar nossas crianças autistas. Bom, Paulo, como que você se sentiu ao saber desse veto, né? E quais eram as suas expectativas com relação a essa lei proposta pelo vereador Cuni? Você me confidenciava aqui Sim. que o Cuni ele foi procurado por vocês Sim. e ele fez a lei baseado no que vocês disseram para ele, né? Exatamente. Esse projeto de lei ele foi elaborado por alguns pais e mães, né, de crianças atípicas aqui do município, né? O que nós fizemos? Nós pegamos algumas leis já sancionadas em outros municípios, né? E acabamos juntando ali tudo nesse projeto de lei. Nós mantemos uma métrica assim de tentar que seja uma coisa justa, né? Tanto para a prefeitura, porque a gente entende a questão de custo, a questão de orçamento, enfim. A gente sabe que não é um pastel, né, que você coloca no óleo e tira e vai estar pronto. Só que... E a gente encaminhou esse projeto, então, para o capitão, né, avaliar, e ele subiu para a votação da Câmara. É com muita tristeza que a gente recebe essa notícia. Um fala, né, igual você citou aí agora há pouco, que tem que partir do Executivo, né? Isso. Eu não sei se eu falei certo. Para a Câmara. Então, doutor Edson, venho aqui fazer o apelo para o senhor publicamente. Por favor, mande esse projeto para a Câmara. Se o capitão, o Fábio Cuni, ele agiu errado mandando o projeto para o senhor, que o senhor refaça, reveja, chame os pais e mães, né? Convoque, faça uma audiência pública, não sei se é assim que fala, reúne esse pessoal, discute esse assunto, porque a gente precisa startar isso agora. Por que agora? Porque todo ano chega uma enxurrada de crianças autistas nas creches, nas escolas. Hoje tem estudos falando que a cada 30 crianças que nascem, uma nasce com autismo. Não tem para onde correr.
entendeu? Não tem para onde correr. Então tem que começar a fazer algo agora, porque daqui a alguns anos tudo vai entrar em colapso, no meu entendimento. Vai colapsar tudo. Escola vai... Uma sala de aula que hoje tem 4, vai ter 8, vai ter 10, enfim, né? Então eu entendo que muita coisa é engessada, que não é um botão que você aperta para fazer. Eu tenho essa sabedoria de entender isso também, o outro lado, o lado da prefeitura. Porém, a gente precisa de iniciativa. Do mínimo de iniciativa possível. Eu não quero, Gustavo, no dia 2 de abril, que você vá numa escola e faça um café da manhã e tire foto. Não é disso que a gente precisa. A gente não precisa de tapa nas costas. A gente não precisa de tapinha nas costas. A gente precisa de ajuda mesmo, entendeu? Quando eu falo a gente, eu me incluo também porque eu sou pai dessas crianças. E eu convivo diariamente e ajudo também diariamente. Mas tem muitas mães aí que quando o marido percebe que a criança tem algum problema e o casamento já está com problema, sai fora. E simplesmente abandona, não dá pensão, não ajuda e acaba sobrando para elas. Como que uma mãe dessa vai conseguir trabalhar sem o filho fazer uma terapia, sem o filho ter um suporte, né? É complicado. Bom, e aí teve esse argumento aí que você já destacou, né? Essa violação do princípio dos poderes, separação. É uma burocracia, ou como diria o meu saudoso avô, é uma burocracia que fica emperrando as coisas de acontecerem, né? Infelizmente tem. Como é que você acredita que o município pode começar, deixando já como sugestão e para avançar na criação dessa implementação de políticas públicas que atendam às necessidades dessas pessoas? Assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista de vários pais e mães, né, que eu tenho conversado muito com eles, primeiramente a gente precisa de saúde. Então precisa sim de um médico, de um neuropediatra em Mirassol, para que esse neuropediatra comece a avaliar essas crianças que não têm laudo e dar o diagnóstico para eles, cada um de acordo com sua necessidade. Tendo esse diagnóstico, o município já tem que partir para o lado da terapia. Eu fiz uma sugestão para o prefeito, em conversa com ele semana passada, para ele pegar algum prédio público, né, que está vazio, monta lá 8, 9, 10 salas e faz um projeto social como se fosse uma ação conectada, um contraturno de escola. A criança estuda de manhã, 2 a 3 vezes por semana, ela vai para esse projeto. O que vai ter nesse projeto? As terapias, né? Outras funcionalidades, um exemplo, aula de canto, enfim, mas que tem as terapias que essas crianças precisam também, no caso a aba, a sensorial, que é muito importante, e a fonoaudióloga e a TO, que o município já presta. Ele me confidenciou que teria um custo muito alto. Mas eu falei para ele, prefeito, hoje existe curso técnico de aplicação de terapia, como se fosse um técnico de enfermagem. O senhor vai precisar contratar somente os profissionais para assinar essas terapias, né? E o técnico vai aplicar. Hoje um salário de técnico de um aplicador, acredito eu, que gira em média aí de R$ 1.800 a R$ 2.200. Então, assim, não vai ter um custo tão exorbitante assim. Quando um pai judicia, Gustavo, o município, dependendo da quantidade de terapia que o filho dele tem que fazer, uma criança custa R$ 15.000 para o município. É muito caro. Quer dizer... Então, já pensou se todo mundo entrasse com ação? Não é justo entrar com ação. Só que não tem outro jeito. Essas mães, esses pais, não tem para onde correr. É uma sinuca de bico, realmente, entendeu? E quantas mães e pais que acabam tendo que deixar o filho em casa. Exatamente. Porque não estão recebendo esse atendimento. E a questão da escola, a mãe não consegue levar o filho para a escola no começo do ano, porque ele não fica sozinho em sala de aula. Ele agride as outras crianças, ele sobe em cima da carteira, ele abre a porta e sai correndo para fora, entendeu? Então precisa daquele monitor, precisa daquele especialista, até mesmo para ajudar as professoras. Porque eu tenho conversado com bastante com professoras, né, da rede municipal. E, Gustavo, dá dó de ver. Elas não sabem como tratar, não sabem como fazer, não sabem para onde correr. Você é professor, então, né? Pois é. Bom, só registrar aqui a participação do Caco Navarrete Lopes, vereador de Mirassol, dizendo que está trabalhando para derrubar o veto. Paulo, quero agradecer sua presença aqui no jornal TS Notícias e a gente espera que
assim como você conseguiu, mais pais consigam esse atendimento, que a prefeitura coloque a mão na consciência aí, que elabore um plano para que essas crianças possam ser melhor atendidas aqui no município. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado, Gustavo.